Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite para todos que nos assistem. Na live de hoje, eu irei conversar com o empresário Jovino Júnior, que atua no ramo de corretagem de seguros. Nós falaremos sobre 3 temas: as despesas excessivas de vereadores, o caos no comércio e a pandemia. O Jovino, que está aí na tela, ele nunca se envolveu antes em política, mas ele, com o passar do tempo, ele viu as consequências assim nefastas de deixar esse importante assunto nas mãos dos mesmos aí de sempre, né? E entendeu que chegou a hora de botar a boca no trombone, participar e exigir mudanças nas atitudes e comportamentos dos políticos brasileiros. Tudo bom aí, Jovino? Você está me escutando bem? Boa noite, Sérgio. Estou te ouvindo aqui muito bem. Como vai? Tranquilo. Então, Sérgio, essa introdução que você fez aí é muito bem clara e transparente, né? A gente não tem acompanhado a política só como espectador. A gente vem estudando o que está acontecendo ao nosso redor, né? A gente vem acompanhando política internacional, a política nacional e a local mesmo, que é o nosso interesse, a mudança direta aqui. E eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, a frase de John Lennon, está até na biografia dele, que é: pense globalmente e atue localmente. Então a gente tem que trazer o que está dando certo, né, nas outras cidades para implantar num lugar mais próximo da gente está. Então, essa é a minha ideia aí, a troca de informações com outras cidades para a gente estar aprendendo e oferecendo essas informações ao eleitor em Taiobeiras. Eu acho que as pessoas têm que participar da política. A política resolve tudo na vida da gente. Nós estamos vendo aí uma pandemia, caos no comércio, a política interferindo na vida das pessoas, e isso mostra que as pessoas têm que participar da política para mudar as coisas, senão as coisas vão continuar como sempre foram, né, Jovino? Correto. A gente não pode deixar a situação evoluir no sentido que está evoluindo, no ritmo que está evoluindo de uma forma errada. A gente passa por um momento que está impactando em todos os setores da economia, né? Então, as mudanças são necessárias. Então, mudar agora é o melhor para o futuro do país. Vamos fortalecer aquilo que o povo precisa mais, né? São os representantes para que tudo seja feito de acordo com a necessidade do povo. A gente não pode aceitar mais ninguém legislando em favor próprio, em causa própria. Certo? É isso mesmo. Vamos lá? Correto. Vamos ao nosso bate-papo aí. Ou seja, aqui, eu queria te fazer uma pergunta aqui com relação às câmaras municipais, né? A gente vê que eles têm um valor que recebem ali do faturamento do município, da arrecadação dos impostos, né, que gira em torno ali de 7%, né, que dá manutenção do salário dos vereadores, aquisição de veículos, outros funcionários ali, né? A minha visão é que que o valor seja diferente. O que é que você acha disso, Sérgio? Qual a sua visão com relação a isso aí? Jovino, eu faço uma análise mais histórica, né? Até a Constituição de 1988, que está em vigor, o cargo de vereador ele não era remunerado na maioria das cidades. A partir da Constituição é que se introduziu essa despesa da Câmara de 7% do orçamento anual, né? E de lá para cá virou uma festa. Vereador virou emprego, né? O que a gente tinha antes era que o cargo de vereador ele era ocupado por pessoas da sociedade, pessoas comprometidas, né? Pessoas com experiência, né? Todo tipo de coisa menos emprego, né?
essas pessoas faziam um sacrifício em prol da cidade, né? Não tinha interesse financeiro e agora virou investimento, né? Isso contaminou a política com dinheiro e muitas câmaras municipais no Brasil todo viraram um verdadeiro cabide de empregos, né? Aqui em Nova Lima, só a título de exemplo, nós temos 10 vereadores, 10, e eles gastam por ano 25 milhões de reais com eles mesmos. É muito, né? Imagina que absurdo, Jovino. Os vereadores aqui têm mais de 200 funcionários à disposição deles na Câmara. E apesar dessa estrutura e desse gasto absurdo, eles não conseguem nem fiscalizar a prefeitura, que é a primeira obrigação de qualquer vereador. Pior, é muito comum o ponto de vista de vereadores, eles acham que aquele dinheiro, aquele orçamento que vai do dinheiro dos impostos para a Câmara é para eles gastarem à vontade, com eles mesmos, né? E é comum diárias de R$ 1.000 por dia em viagens inúteis para tirar foto com deputado, cursos sem nenhuma utilidade, pagos com essa verba, né? E coisa desse tipo, né? É óbvio que toda Câmara Municipal ela precisa de alguns funcionários especializados. Precisa ter um bom advogado, um bom contador e alguns assistentes para ajudar na fiscalização da prefeitura. Mas, na realidade, eles não fazem isso. Eles enchem a Câmara de gente pouco capacitada e gastam aquela verba à toa, né? Algumas poucas cidades dão bons exemplos de economia, pouco gasto com diária, de respeito com o dinheiro dos impostos, né? Mas outras, como eu citei aqui em Nova Lima, é uma completa vergonha. É caso de polícia mesmo, viu? Eu acho um absurdo, né? Eu fiquei sabendo e até estive presente em parte da campanha que vocês fizeram aí um movimento, né, um abaixo-assinado para a redução das diárias abusivas dos vereadores de Itaiobeiras. O que resultou isso? Então, Sérgio, realmente foi feito um movimento de coleta de assinaturas. Foram centenas de assinaturas assim para isso ser apresentado ao presidente da Câmara, né, para que fosse tomada uma providência com relação a essas diárias. O doutor José Vânio, advogado, ele ia fazer um discurso, né? Ele solicitou que a tribuna fosse cedida no dia 31 de março, porém, devido a esse momento que a gente vive, né, o decreto municipal não estava liberando para aglomerações devido à pandemia. Mas, assim, a gente nota que não foi um assunto muito interessante, né, para os responsáveis, para quem se dirigiu ao abaixo-assinado ali, né, que é para fazer essa redução. Né, fizemos um movimento baseado em números reais e o que a gente está vendo. Né? A gente não quer parar o trabalho do vereador, a gente quer que ele trabalhe, porém, dentro dos padrões do município. Não adianta a gente ter diárias excessivas com programações que podem ser resolvidas eletronicamente, enfim. A gente não quer que o prejuízo tenha, que o município tenha mais prejuízo, né? Então, o doutor José Vânio ainda está com esse material preparado para apresentar e nós vamos insistir com isso. Nós não vamos esquecer, não. Vai ter um momento da população saber direitinho o que está acontecendo. Sérgio, e assim, como eu sempre me preocupei, eu não sou da área política, eu tô envolvido, né, a convite muito de alguns amigos, né, mas assim, muito por revolta também, por estar vendo o que está acontecendo no Brasil, né, e eu acho assim, que tem que ter alguma mudança. Né, com relação a essas diárias, os salários dos assessores vereadores,
O que é que você acha dessa questão, Sérgio? Qual a sua visão em cima disso aí? Olha, Jovino, eu acho um absurdo, né? O canal do Igor do Arame Farpado, lá do YouTube, denunciou os gastos abusivos em muitos municípios aí do Alto Rio Pardo, né? E deixou muito vereador com medo de eventuais providências do Ministério Público, que eu torço para que eles tomem essas providências, né? O que aconteceu após a denúncia? As despesas em quase todas as cidades investigadas caiu a menos de 1/3 do que eram antes, né? Isso é uma atitude que mostra que antes das denúncias os valores estavam sendo gastos numa farra, né? Então, esse problema aí foi detectado em quase, se não me engano, 17 municípios, né? E os valores das diárias são coisas assim da Rainha Elizabeth, né? Porque a única explicação, qual a empresa que manda um funcionário viajar para Belo Horizonte ou para Brasília e paga R$ 1.000 por dia de diária? A finalidade da viagem é enriquecer a pessoa ou é substituir as despesas que ele vai ter com a viagem, né? E a gente sabe que a maioria dessas viagens, no estado inteiro, isso é geral, viu, Jovino? São viagens para passear e tirar foto com políticos famosos, né? Eu acho que essas diárias deveriam ser limitadas e sujeitas a uma prestação de contas das despesas e acompanhadas, Jovino, de um relatório mostrando o porquê daquela viagem, qual foi o resultado obtido pelo vereador, pelo prefeito, o que ele trouxe para a cidade numa viagem que ele gastou, por exemplo, R$ 10.000. Eu posso te afirmar, né, eu fiz campanha para deputado na última eleição, que às vezes existem bons prefeitos, existem bons vereadores, mas a maioria deles, no Brasil inteiro, né, em Minas Gerais também, eles não se qualificaram para exercer a função e eles desconhecem, Jovino, as ferramentas básicas de administração e de fiscalização dos gastos públicos, né? Então, diante disso, só resta torcer para que eles ponham a mão na consciência e reduzam essas despesas, introduzam as prestações de contas, né? E vou torcer também para que o eleitor, nessa eleição, nessa próxima eleição, não vote em gente que não tem qualificação técnica, que está despreparada, porque esse tipo de político custa muito caro para o povo, né? Então, Sérgio, você acha que chegou a hora da terceira via? Olha, Jovino, a terceira via, só explicando para quem está assistindo, a maioria dos municípios tem situação e oposição. A terceira via é a renovação, é nem lado A, nem lado B, né? Eu venho plantando a semente da renovação há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo na importância da renovação, de votar em candidatos mais preparados, mais honestos, e evitar votar naqueles candidatos velhacos, desonestos. Geralmente são super simpáticos, né? E essa simpatia falsa custa caro, prejudica a educação dos seus filhos, prejudica a saúde dos mais idosos, né? E significa menos emprego para quem é jovem. As pessoas têm que pensar nisso. E no início, Jovino, eu falava sozinho. Eu era praticamente um doido falando ali na esquina e ninguém dava atenção. De repente, começou a juntar um, dois, aparecia um terceiro mais revoltado do que eu, gritava que eu tinha razão, e as pessoas foram me dando razão, e na última eleição eu tive 17 mil votos e quase fui eleito, né? Então eu sei que o povo está escutando as pessoas que, como eu, né, como você, estão escutando a gente. Pode anotar aí, viu? A renovação vai ser uma surpresa nessa eleição em muitos municípios.
E eu torço para que no Alto Rio Pardo ela venha com muita força. É isso que eu penso, basicamente, né? Jovino, quais foram as medidas tomadas pelos prefeitos aí na região para combater a Covid-19? Então, Sérgio, é complicado falar disso, eu estou aqui em Taiobeiras, né? Taiobeiras é um lugar assim que está bem tranquilo, tá? Com relação a isso, porque a gente não tem, né, contágio aqui ainda, né? Mas assim, a falta de informação foi o grande problema, né, nas providências tomadas pelas prefeituras, né? Tem uma cidade aqui próxima que o prefeito ele entrou em desespero, ele meteu caçamba de areia nas entradas que vêm das zonas rurais, ele fechou o acesso, fechou o comércio, o pessoal está tendo dificuldade até hoje, né? Em compensação, outras cidades, o prefeito ele foi inteligente na postura, ele conversou com os comerciantes, né? Ele analisou o que é que precisava, o que não precisava, né, ser feito com relação a esse lockdown, né, que se fala muito. Mas eu acho que o agravante disso tudo é a falta de informação. A forma que se passa informação para o povo é errada, na minha visão, lógico, né? Existem várias ferramentas, inclusive até para fazer com que o povo entenda como seria esse isolamento sugerido pelos municípios. Mas isso tem que ver de quem está organizando a coisa mesmo. Não dá para o povo resolver sozinho, não. Né? A gente fica preocupado. Né? Preocupado porque temos amigos, filhos, né? Funcionários. Então, a gente está recebendo contato com muita gente o tempo todo. A gente usa máscara. No momento, a gente está sem máscara porque a gente está num ambiente controlado. Né, temos a higienização conforme o Ministério da Saúde sugere, mas não é uma realidade não. Tá? Aglomerações em todas as cidades que eu passo aí, é feio o negócio, é feio o negócio. Né? E Sérgio, assim, já quem está nesse tema aqui, qual é a tua visão aí do lockdown? Como é que é isso aí? O que é que você enxerga disso aí? Olha, o Jovino, eu acho que essa questão do lockdown, existe uma diferença entre quarentena, porque nós já vivemos aí ao longo da história humana, né? Eu vou pegar nos últimos 20 anos. Nós tivemos em 2002 a pandemia do SARS. Em 2008, nós tivemos a pandemia do H1N1. Em 2012, nós tivemos a pandemia do MERS, né? Em 2015, nós tivemos uma pandemia lá na África do Ebola. E agora, em 2020, estamos tendo a pandemia do coronavírus. Então, na história humana, o que sempre se fez? Foi a quarentena. Você pegar quem estava doente ou suspeito e isolar a parte, né? O lockdown, que é o fecha tudo, fecha o comércio, fecha a indústria, fecha a prefeitura, fecha... Isso é uma novidade, né, no mundo, né? E isso, a meu ver, é um absurdo. Porque você pega, por exemplo, aí o Brasil. O Brasil é um país muito grande. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Veja bem, 5.500 cidades e municípios, com realidades muito diferentes. Então você pega aí, por exemplo, em Taiobeiras hoje, você falou que não tem nenhum caso, mas o comércio estava fechado. Qual o motivo disso? Né? Aqui em Nova Lima, hoje, na data de hoje, nós temos 13 pessoas doentes, numa população de 100 mil habitantes. Também não se justifica todo mundo correr para debaixo da cama e esconder debaixo da cama. Então nós temos que enfrentar a guerra. Agora, como cada cidade tem uma realidade diferente, não dá para você ter uma regra geral, fechar o Brasil inteiro, fechar o estado inteiro, igual aquele Dória lá está querendo fazer em São Paulo, né? O São Paulo tem 650 municípios. Então,
Isso está proibindo milhões de pessoas de trabalhar, ganhar seu pão, né? Isso é coisa de político sem vergonha. Porque você veja bem, o prefeito ou o governador quer mostrar serviço, né? A preocupação dele é que daqui a 6 meses vão falar, morreram 50 pessoas na sua cidade, você não fez nada. Mas o que ele tinha que fazer, a meu ver? Ele construiu hospital? Não. Ele contratou mais médicos para cuidar dos doentes? Não. Ele comprou medicamento? Não. Ele comprou máscara para a população mais pobre? Não. Ele instalou mais leitos na UTI? Nada. Ou seja, para combater a doença, eles não fizeram nada. O que eles fazem? Eu vou dar uma de durão, assinar um decreto aqui, proíbo todo mundo sair na rua, mando a guarda municipal onde ela existe prender todo mundo sair na rua, eu vou ficar com fama de um cara preocupado com a saúde do povo, um cara durão, que lutou contra a pandemia. Isso é mentira. Isso é conversa de político dos mais vagabundos. Ele não fez nada. Ele não fez nada, ele assinou um decreto. Pegou um papel sujo lá na prefeitura e tacou a assinatura no papel e está infernizando a vida de todo mundo para ficar na memória de todo mundo que ele fez alguma coisa, né? Então, daqui 6 meses, ninguém vai lembrar que ele não fez nada. Todo mundo vai lembrar que ficou preso dentro de casa, que não pôde abrir o comércio, que passou necessidade. Então, não dá para ser a favor do lockdown generalizado. Em situações muito específicas, a cidade está com um número de casos muito alto, o hospital está sobrecarregado, eu até admito a possibilidade de ter algum lockdown. Mas eu não vi essa situação em Minas Gerais. Minas Gerais tem 853 municípios. Até ontem, me parece, nós tivemos 116 óbitos. Ou seja, você teve um óbito para cada 8 cidades. Justifica você fechar 7 cidades por causa daquela que teve um óbito? Então, a minha visão é essa. É uma visão de que medidas tão drásticas que vão afetar a vida de milhões de pessoas tem que se sentar, não o prefeito sozinho, tem que sentar prefeito, vereadores, porque a situação seria tão grave, líderes da cidade, reunir ali 50 pessoas e decidir o que vai fazer. Agora, a medida de simplesmente fechar a cidade, ela é uma medida demagógica. É demagógica. É esse o meu ponto de vista, né? Eu fico muito preocupado, Jovino, que eu não preocupo com quem tem dinheiro, né? O cara tá dentro de casa, com a geladeira cheia, né? Fica assistindo Netflix, fazendo curso de gastronomia. Essa gente aí não me preocupa, não. Eu estou preocupado com aquela população trabalhadora, dos autônomos, né? Aqueles pequenos feirantes que estão na feira de sábado, aí em Taiobeiras, que tem que vender a produção da semana para comprar as coisas que eles precisam. Como é que está a situação dessa turma aí na região? Sérgio, a gente acompanha isso bem de perto mesmo. Eu conheço todo mundo em Taiobeiras e eu gosto muito desse contato com o pessoal, o feirante, o ambulante ali, eu conheço a turma aí, tem muitos amigos aí. E a gente vê que eles estão passando realmente dificuldades, né? Não só a dificuldade do momento, mas a dificuldade futura que eles já estão esperando, porque isso não é coisa só para hoje, né? Veja só, o governo liberou um auxílio financeiro pelo período de até 3 meses aí, pagou a primeira parcela tal. Então, eu até acredito que a grande maioria das pessoas que receberam esse auxílio, elas não estão preparadas para administrar aquilo, né? Então, é um impacto pior, tá? Na sociedade local. O autônomo, o ambulante, o feirante ali, como você citou, eles estão
fazendo das tripas coração para levar o pão para a mesa, né? Eles têm que manter a família alimentada e abrigada, né? A gente não acredita que isso passe rápido, porque isso a gente está sofrendo também o reflexo, né? Eu tenho empresa, em tudo tem funcionário, então a gente está tendo reduções tanto no faturamento quanto nas despesas. A gente está tentando direcionar a coisa de acordo com o andamento do país, mas a gente está preparado intelectualmente para entender o que está acontecendo. Então, a grande massa ela não está preparada, ela não tem educação. Então, ele vem lá de trás, ele estudou em escola pública e já correu para trabalhar, e já casou, teve filho. Então, ele para pouco tempo para estar se instruindo e para se preparar para isso, né? Então, na minha visão, muita gente vai morrer de fome. Muita gente vai ficar doente, não pelo Covid-19, vai ficar doente por outras situações. Inclusive, né, muita gente vai ter problema psicológico, depressão, e não vai ser tratado. Isso vai refletir muito no trabalho deles, né? Esse auxílio emergencial, né, qual é a sua visão desse auxílio? O que é que você achou disso? Isso é bom, né, para o Brasil, isso, para os municípios? O que é que tu Olha, acha disso? ô Jovino, eu acho que o povo, de um modo geral, não quer viver de esmola do governo, né? Então, eu acho que esse auxílio emergencial, ele se justificou por causa do lockdown. Proibiram as pessoas de trabalhar, proibiram as pessoas de ganhar seu pão, estão pondo as pessoas dentro de casa e o governo federal está salvando parte dessa população que ficou sem trabalho, né? Sem este auxílio, eu acho que a gente já tinha tido uma convulsão social aí provocada por esses governadores irresponsáveis, né? Obviamente, a minha preocupação é que o governo não tem recursos para pagar esse auxílio por mais de 3 meses. Para ser sincero, eu achava que não tinha esse recurso nem para um mês. Eles conseguiram arrumar o dinheiro para 3 meses, porque as pessoas esquecem que o governo vive dos impostos que eles cobram da gente. Cobra da sua empresa, cobra da minha, cobra de tudo, né? De tudo que nós consumimos, nós pagamos impostos. Se sua empresa está fechada, qual o dinheiro que o governo vai ter? Não tem dinheiro. Então, eu acho que o governo federal fez certo de dar essa ajuda, mas eu acho que essa ajuda, diante do prejuízo que ela está causando à população mais pobre, ela é pequena até. É pequena. Mas eu acho que foi o que foi possível se dar naquele momento, né? Então, esse negócio é uma situação muito séria. Eu sei que sua esposa é médica, né? E, obviamente, você conversa com ela e tudo mais, né? Você tem aí os médicos da cidade, que são todos amigos seus. Como é que você está vendo, a turma está vendo a evolução dessa pandemia? Olha, Sérgio, com doença não se brinca, né? Todo mundo tem que ter um certo conhecimento da doença. Então, como eu tenho esse contato, né, com a área de saúde através da minha esposa e do grande leque de amigos que eu tenho lá dentro, a gente vê que realmente é uma preocupação. Mas a gente vê também que eles estão preparados para receber o impacto, porque ele vai vir, né? Ele virá. A gente espera que venha numa proporção menor, né? Então, a gente tem que entender hoje, né, que esse vírus, ele é grave, ele existe, independente da origem dele, se ele foi criado ou não foi criado, é preciso que seja feito alguma coisa, né? Então, na minha visão é que todos nós seremos infectados, né? A gente vai ter que tomar cuidado com os grupos de risco, né? Com os idosos principalmente, mas todos serão infectados. Se isso não acontecer, né? Até que surja uma vacina,
compatível com esse vírus, muita gente vai morrer, né? Então, aí que vem as precauções que devem ser tomadas em casa, no relacionamento com amigos, porque não dá para a gente parar a vida, né? Não dá para a gente parar a vida. Então, é saber quais são os sintomas, é conversar com os amigos e tirar dúvida, né? Tirar dúvida porque a gente não sabe como vai ser aqui na cidade quando isso chegar. Cada local, cada cidade tem uma reação diferente. E existe também os agravantes, né, que são as decisões políticas de cada cidade. E isso gera também muita diferença, né? Com relação aos números da doença, Sérgio, você, né, é engenheiro, você tem um conhecimento, vamos dizer, na área de engenharia e sabe lidar muito bem com números. Qual o cálculo que você faz dessa doença aí? O que é que você enxerga? Olha, Jovino, eu concordo inteiramente com você. Eu estou tomando todas as precauções desde as primeiras notícias, porque na crise do H1N1, eu estava na China na ocasião, em 2008. Então, eu fui pego pela pandemia em outro país. Então, eu vejo com muita preocupação, né? Agora, eu acho também que as notícias estão sendo infladas por razões políticas. Eles estão usando a pandemia para tornar a pandemia mais feia do que ela é. Eu vou lembrar aqui que a TV Globo festejou, deu entrevista no Roda Viva e outros canais, um tal de Átila Yamarino, né? Que dizia ser um cientista com 3 doutorados, né? E que estava baseado no estudo do Imperial College da Inglaterra. Então, até eu fiquei impressionado com a fala do cara. E ele falou que ia morrer mais de 1 milhão de pessoas no mês passado. Se não me engano, o número que ele falou vai morrer 1.150.000 pessoas. Assim, isso chocou todo mundo, porque 1 milhão de mortos é uma coisa assim, é um cataclisma. Agora, já estão falando que no Brasil todo devem morrer em torno de 30, 50 mil pessoas, o que é muita gente, mas é bem diferente de 1 milhão, né? É um erro de conta, assim, colossal. É um escândalo. E a Rede Globo bate nisso. Se você pegar os jornais da Rede Globo, tirar a palavra Covid e falar mal de Bolsonaro, sobra só o boa noite. É 1 hora por dia de terror que a gente está assistindo, né? Agora, eu como engenheiro e conhecendo os vagabundos que existem na política, eu procuro minhas informações diretamente. Eu quero ver os números. Eu não sou uma pessoa que se impressiona com discurso, né? E quando a gente vai procurar os números, a gente vê algumas coisas que são muito interessantes. Então, vou mostrar aqui para você. Isso é um site que mede a população do mundo. Está em inglês porque o site é em inglês, né? Então, ó, a população mundial hoje, ela está atingindo quase 8 bilhões de pessoas. Você imagina, 8 bilhões. É gente pra caramba. Só hoje, Jovino, até agora, nós estamos aqui antes da janta, já nasceram 306 mil pessoas no mundo. Você imagina, Nova Lima aqui tem 100 mil habitantes. Nasceram 3 Nova Limas hoje, né? Os números da população são muito grandes. Aí você fala... Quantas... 10 Taiobeiras. Pois é, só hoje, né? 10 Taiobeiras, 3 Nova Lima. Só hoje, ó, tá aqui, ó, morreram 129 mil pessoas no mundo. Então, os números, quando você cita assim, soltos, eles são impressionantes, né?
Quando você parte para uma análise mais cuidadosa, eu venho aqui nesse site, por exemplo, esse site é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sua esposa, com certeza, conhece bem. E ele mede a quantidade de pessoas que morreram de problemas cardíacos desde janeiro, 1º de janeiro, até hoje, ó, 13/5/2020, 19 horas e 11 minutos. Ou seja, até hoje, esse ano de problemas cardíacos, morreram 145.339. Acabou de morrer mais um aí. Então, só problema cardíaco já matou esse ano 145 mil pessoas. Eu não vi a Rede Globo falar nada a respeito dessas pessoas. Eu não vi ninguém fazer escândalo em cima disso. Então, quando você pega as proporções são muito grandes, porque a população é muito grande. Eu acho que o correto é você falar, morreram tantas pessoas por milhão. Então, quando você pega por milhão, você tem uma noção, né? Então, vamos pegar o Brasil hoje. O Brasil morreram, até o presente momento. Você tem calculadora aí, Jovino? Opa! Aí você faz a conta para mim, porque vai demorar para conseguir ligar aqui. Mas você pega 12 mil óbitos no Brasil e divide por 211 milhões. Né? Acho que é a calculadora aqui no... Pega a calculadora aí que você vai ver. Esse é o número que deve ser divulgado. Né? Qual o cálculo que você quer? Põe aí 12 mil dividido por 211 milhões de habitantes. 12 mil dividido por 211 milhões. 0,00005. Pois é. Então, a conclusão que você chega, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais tem 20 milhões de habitantes. Até a última notícia que eu li, tinham morrido 113 pessoas. Gente, isso é motivo para correr para debaixo da cama, esconder debaixo da cama. Nós temos que enfrentar a situação. Né? Tem guerra, vamos para a guerra. Agora, ninguém está falando para ir para a guerra desarmado, sem máscara, sem luva, sem álcool gel, sem sabão. Não estou falando isso. Você pega a sua esposa é médica, ela está escondida debaixo da cama ou está atendendo os pacientes? Inclusive, ela está lá agora trabalhando. Está lá trabalhando. Ela está descuidada? Não, está de luva, está de máscara, está de tudo. Ela não quer levar a doença para dentro de casa. Agora, aquele sujeito que vai para a guerra sem armas, esse é um irresponsável. E ele vai contaminar ele e a família dele. O que a gente tem que parar de pensar é imaginar que pelo fato de do seu vizinho, fazer uma coisa errada, aquilo está te atingindo. Isso não é uma realidade. O meu vizinho pode ir lá e participar de uma festa funk. Se eu usar máscara, usar luva, tomar cuidado, lavar as mãos e tal, eu não vou me contaminar. Então não existe essa de dar culpa para as pessoas, para as outras pessoas. Se esse irresponsável participou de uma festa e ele se contaminar, ele vai contaminar quem? Ele vai contaminar a família dele, porque dentro de casa ninguém usa máscara. Né? Ele não vai contaminar a minha casa, porque minha casa todo mundo está seguindo as precauções que são recomendadas pelos médicos. Então eu, como engenheiro, eu vejo as coisas com grande responsabilidade, né? Eu sou do grupo de risco, né? Você não sabe disso, mas eu sou do grupo de risco. Eu tenho problema de bronquite desde criança. Então o risco que eu estou correndo, né, é muito maior do que o seu, Jovino. Agora eu te pergunto... Eu estou no grupo de risco também, viu? Pois é, você também está no grupo de risco. Então, eu estou falando sobre uma coisa que eu sou candidato. Agora, eu não vou me acovardar, não. Eu tenho a minha empresa para tocar, tem as famílias que dependem da gente, eu tenho minhas responsabilidades. Eu vou me armar do que eu posso, né? Todo cuidado, e vou para a guerra. Agora, se
eu for contaminado e vier a falecer, eu vou tranquilo. Essas coisas não estão na mão da gente, não, estão na mão de Deus. Se a gente ajudar Deus, Deus vai fazer a parte dele, né? Então eu penso com muita tranquilidade assim. Eu acho que a gente tem que analisar cidade por cidade, tem que analisar localmente. Os prefeitos, vereadores devem participar da solução, devem conversar com a sociedade e, de acordo com a gravidade do problema em cada cidade, tomar as medidas necessárias, mas não fantasia. Não aquilo que eu estava falando, do prefeito Durão, Valentão, que não fez nada. É tomar as providências. Nós temos que arrumar dinheiro para comprar mais 3 respiradores. Nós temos que fazer testes na população. Porque você está falando aí, Teiobeira, você me falou que não tem nenhum caso até agora. Mas foi feito teste na população para saber se o vírus está circulando entre as pessoas? Não foi, porque ninguém comprou teste, né? Então, uma medida que eu acho de extrema urgência é comprar testes para fazer igual os países que foram bem-sucedidos, que é o caso da Coreia, Israel, Suécia, etc., que eles testavam a população. Então, o caboclo chega para trabalhar de manhã na empresa, o teste faz ali em 15 minutos, testa o cara. Não está contaminado, vai trabalhar. O cara está contaminado, pega aquele cara, separa imediatamente, junta a família dele e põe em quarentena. Isso que é uma atitude científica. E não ficar todo mundo aí imaginando, fazendo conta que não existe e prendendo as pessoas em casa. Então, um engenheiro dando palpite na área da medicina, um engenheiro agiria assim. Pois é, mas você sabe que essa pandemia, elas são números. Sim. Né? Nada melhor que uma pessoa que está acostumada a fazer cálculo para entender o que está acontecendo. Né? Então, o engenheiro aí é uma das pessoas que tem, dos profissionais, tem uma visão mais, vamos dizer assim, numérica da coisa. Sim. Né? Sim. Mais uma questão que eu queria falar aqui, voltando um pouco lá atrás, né, quando a gente citava sobre a política no Brasil, política local, eu enxerguei, fazendo uma análise de muita gente que a gente vê falar na televisão, jornais, na internet, nos seus sites, blogs, canais de YouTube, né, que o pessoal está sempre dizendo, não é fazer isso, não é para fazer aquilo, não, aquilo está errado, aquele cara está errado, aquele departamento está errado. Né? Então, esse discurso é o discurso que a televisão está vendendo o tempo todo, de acusação. Sim. Agora, imagine se esse tempo gasto com acusação, ele fosse gasto com a correção do que está errado e com as boas práticas. O que é que você acha que aconteceria no Brasil? Mas aquela fala minha, ela está muito dentro disso aí. Uma coisa é você ter um problema, você juntar as pessoas mais iluminadas de uma cidade e enfrentar o problema. Está enfrentando a guerra. Temos que comprar teste, temos que aumentar mais 3 leitos no hospital, temos que contratar mais um médico, mais um enfermeiro e tal. Aí você está enfrentando o problema. Outra coisa é o prefeito entrar para dentro da sala dele, falar, não vai ter dinheiro para isso, eu vou baixar um decreto aqui prendendo o Jovino dentro de casa. Para o Jovino ter a impressão que eu estou defendendo a família dele. Ele vai chegar na eleição e vai votar em mim porque eu sou um cara durão, né? Isso é uma fraude, cara. Isso é uma fraude. Isso é ridículo. Como é que alguém pode acreditar numa coisa dessa? Isso é uma coisa escandalosa, para eu ver. Quando o presidente falou que não era esse o caminho, foi crucificado. Sim, sim. Mas o presidente é o seguinte, eu acho que a opinião de presidente, governador, não interessa nada no caso de uma doença. Eu falei aí numa live que eu fiz, por exemplo, sua esposa, se eu fosse tratar com ela e a doutora falasse para mim, eu vou injetar café na sua veia porque você vai sarar, eu esticava o braço. Ela é minha médica, eu tenho confiança nela. Agora,
A politização faz o quê? O presidente fala, ó, tem um remédio aí que está dando certo lá nos Estados Unidos, a cloroquina, um exemplo, né? Ah, não, aí o remédio não serve mais. Quem tomar esse remédio é bolsonarista, porque não tem ciência, não tem isso, não tem aquilo. Então, essa politização da doença é ridícula, né? É ridícula. O judiciário está interferindo muito na política. Os juízes, a gente sabe, eu conheço aí quantas cidades, a maioria dos juízes nas cidades não tem envolvimento nenhum com a população. Eles vão trabalhar nas cidades pequenas, ficam trancados dentro dos gabinetes, dentro da sua própria casa, não convivem com a cidade, não conhecem a cidade, não conhecem as pessoas, não conhecem a economia da cidade. Nunca foram numa fazendinha daquele cara que tem uma banquinha lá na feira para conhecer, passaram num concurso e começam a achar que ele é representante de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Tomando decisões absolutamente erradas, né? Dentro de um gabinete. Então, guerra é guerra. Vamos juntar as pessoas, discutir, tomar providências para ganhar a guerra. Agora, como eu disse aí, nós já tivemos, desde 2000, ou seja, em 20 anos, nós tivemos 5 pandemias no mundo. 2002, SARS, 2008, H1N1, 2012, a MERS, 2015, Ebola e 2020, essa agora. São 5 pandemias em 20 anos. Ou seja, nós estamos tendo uma pandemia de 4 em 4 anos. Se a gente for fazer igual alguns malucos aí estão falando, vamos fazer um lockdown de 18 meses, então o mundo acabou, ninguém vai trabalhar mais, porque daqui a 18 meses aparece outro, a gente emenda, e quem vai sustentar esse povão todo, esses 8 bilhões de habitantes? Nós vamos voltar para o tempo da selva. É essa a realidade, né? E essa realidade me preocupa, porque eu sou uma pessoa de uma classe privilegiada, eu posso ficar dentro de casa 10 anos. Eu estou com a geladeira cheia, o Netflix está funcionando, está tudo funcionando, eu não tenho problema nenhum. Eu estou preocupada com aquela pessoa que está numa situação de fragilidade social, que precisa trabalhar para sustentar a família, que as contas estão vencendo. Então, muita gente está tomando decisões olhando para si mesmos, né? E esquece que na sociedade nem todo mundo é privilegiado como eles. É isso que está faltando no meu modo de ver, né? Correto. Eu enxergo dessa maneira, né? O povo brasileiro, ele espera muito a televisão para tomar decisão. E há pouco a gente citou a Rede Globo, né? A gente vê que o povo está esperando muito o que sai na TV, o que é documentado, o que é exposto ali para tomar decisão, inclusive alguns líderes, né? Alguns políticos esperam, são massa de manobra mesmo. Mas e essa questão da massa de manobra, muita gente do povo, a pessoa simples, eu estou falando daquela pessoa humilde, né? Ela imagina que aquele governador que foi eleito, aquele prefeito que foi eleito, aquele deputado que foi eleito, aquele vereador que foi eleito, seja uma pessoa muito preparada, muito habilitada, uma pessoa com conhecimento científico. A gente sabe que isso não é verdade. O que tem de nego tolo que foi eleito, gente que eu não contrataria nem para fazer serviços básicos lá na minha empresa, e essa gente está tomando decisões sem perguntar para ninguém, sem perguntar para as pessoas, né? Estão interferindo na vida de toda uma sociedade e depois que eles tomam a decisão, que é o que a gente está vendo em São Paulo, tem um debate que eu acho que todo mundo deveria assistir. Eu vou ver se eu coloco ele aqui, ó, na tela, né? Foi um debate que aconteceu hoje na CNN entre o Geraldo Alckmin e o Osmar Terra. Então, entra lá na CNN Nacional e assista esse debate. O que a gente vê
é que o próprio Alckmin, que é do partido Dória, né, ele reconhece que São Paulo tem 650 municípios e que o problema está concentrado mais na capital e ele quer parar os outros 649 municípios, rapaz. É assim, ele não quer voltar atrás para não falar que errou. Aí ele vai Exatamente. matar todo mundo de fome para mostrar que ele está certo. Eu vou te contar, o povo tem muita paciência. Outro dia eu fui num churrasco, outro dia antes da pandemia, né? Fui num churrasco e tinha lá um alemão casado com uma brasileira. E conversa vai, conversa vem, a gente começou a falar de política, falou, Sérgio, na Alemanha, se acontecessem 5% dos absurdos que acontecem no Brasil, já tinha corrido sangue de político na rua. E eu fui obrigado a... Eu sou contra a violência, óbvio, mas eu fui obrigado a falar, poxa, realmente o povo aqui aguenta uma canga que, pelo amor de Deus, não merece. O nosso povo não merece isso. É terrível, viu, Jovino? Mas vamos para o encerramento aí, que nós já falamos demais. Pois é, pois é. Sem deixar, a gente vai ficar aqui dias e dias discorrendo sobre esse assunto. Estão dando muito assunto para a gente falar aí, né, Sérgio? Temos. Vamos fazer aí novas lives adiante. E eu torço, viu, Jovino, para que pessoas como você entrem na política, sejam candidatos e, principalmente, quando chegar lá, mantenha a coerência, mantenha os propósitos, né? Não caia nas tentações que outras pessoas caíram. Isso é muito importante para o nosso Brasil. Mas vamos lá. Boa noite a todos aí. Ô Sérgio, obrigado. Foi um prazer estar conversando com você aqui. Obrigado a todos que nos acompanham. E é isso aí. Vamos junto, vamos para frente, vamos para cima. E a hora de mudança é agora. Conta comigo aí. E eu vou Obrigado. pedir a quem nos assiste, teve paciência de assistir até agora, que se gosta desse tipo de conteúdo, para curtir nossas páginas aí no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, onde todo dia sai notícias, sai materiais interessantes e opiniões sinceras. Nós aqui damos a nossa opinião, né, Jovino? Nós não estamos preocupados se você vai gostar da opinião ou não. Nós estamos falando o que a gente acha e o que a gente fala para os nossos filhos. Nós não estamos aqui querendo iludir ninguém, não. Se você não gostou da nossa opinião, apresente nos comentários argumentos e não xingatórios, né? Argumentos falando você está errado nisso, você está errado naquilo, que eu não tenho vergonha nenhuma. Se eu tiver feito alguma declaração que esteja errada, na próxima live eu falei uma coisa que está errada, o fulano de tal me convenceu que eu estava errado e eu estou mudando minha opinião. Então é isso aí. Um abraço para todos e até mais. Tchau. Obrigado. Boa noite.